Shalom, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. E nós vamos ler do verso 1 ao 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na sua mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nós nos refugiamos no Senhor, na sua santa palavra, nos cobrimos com o sangue de Jesus Cristo para nos proteger. Tomamos ainda sobre nós toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da paz, e proclamamos a palavra de bênção, de vitória sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre cada membro desta igreja, sobre cada participante, sobre cada ouvinte dessa mensagem nesta hora, a qual eu peço que o Senhor venha me ungir e me dar-nos entendimento, e nós louvaremos sempre o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que grande privilégio tinha João Batista. Sobre João Batista havia a prerrogativa de ser a voz do que clama no deserto. O privilégio de ser o antecessor de Jesus, o precursor de Jesus Cristo. Olá, João, quem é você? Eu sou aquele que antecede Jesus. Eu sou o precursor do Messias. Que privilégio! João Batista, ele teve várias fases na sua vida. E aqui no começo do seu ministério, em Mateus capítulo 3, onde nós estamos meditando, ele está vivendo a melhor fase da sua vida, o melhor momento do seu ministério. Diz o verso 5 que vinham pessoas
de Jerusalém para ouvir João Batista. Vinham pessoas de toda a Judéia, da Galileia, de toda a circunvizinhança do Jordão, de todas as cidades em volta do Rio Jordão. Vinha gente para ouvir João Batista de todo lado. Todo mundo queria ouvir João Batista pregar. Ele estava em plena evidência. E João Batista trazia uma mensagem que era uma mensagem muito forte. Era uma mensagem muito contundente. Era uma mensagem de confronto. Ele era muito incisivo, muito firme na sua mensagem, muito duro na sua mensagem. Mas o povo vinha de todos os lugares para ouvir João Batista pregar. Veja, para você ter uma noção de como a mensagem dele era dura. Os versos 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Olha como que ele tratava o povo. Chamando o povo de cobra, de serpente. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O povo vindo, se arrependendo dos seus pecados, vindo para se batizar, e ele trazendo essa mensagem, esse tratamento. Raça de víboras, suas cobras. Quem induziu vocês a deixar, a se livrar da ira vindoura? E diz ainda no 8, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. No verso 10, ele continua: já está posto o machado na raiz das árvores, pois aquele que não produz bom fruto será lançado no fogo. E mesmo assim o povo gostava de ouvir as mensagens dele e vinham para ouvir as mensagens de João Batista. Eu fico imaginando se João Batista fosse um pregador contemporâneo nosso. Nos dias de hoje, não sei se ele teria muitos ouvintes, não. Porque o povo saía de casa. Por que será que o povo deixava o conforto de suas casas para ouvir João Batista? Vindo de Jerusalém, a capital, vindo da Judéia, da Galileia, de toda a circunvizinhança do Jordão, para ir para um deserto de sol escaldante, de 50 graus, para ouvir mensagens tão duras, tão contundentes, de tanto confronto. Sabe por quê? Porque João Batista pregava a verdade. E o povo precisa ouvir a verdade. É simples. O que é que liberta o homem? A verdade. O que é que santifica o homem? É a verdade. O que é que convence? O que é que vai converter o coração da pessoa? É a verdade. João 8:32, tão conhecido de todos nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que será que João Batista pregava uma mensagem tão forte? Porque o povo estava doente. Era a um povo doente que ele se dirigia. E uma doença grave exige um remédio forte. O povo estava doente espiritualmente. Portanto, precisavam de um remédio forte.
da lei de Moisés, da lei que Deus havia dado a Moisés, surgiram várias vertentes religiosas. Os escribas, fariseus, saduceus, cada um pregava uma coisa. E o povo estava doente espiritualmente. Um povo muito doente espiritual precisava de um remédio forte. Você não trata uma ferida grave com aspirina. Para uma doença forte, um remédio também forte. Quanto mais grave a doença, mais forte será o remédio. Agora, sejamos sinceros. Nem sempre a palavra que vai curar a sua alma será agradável aos teus ouvidos. Entendeu? Nem sempre aquela mensagem que vai trazer cura para a tua alma vai ser boa para ouvir. Tem dias que a mensagem que Deus vai usar para curar o teu coração vai doer quando bater nos teus ouvidos, mas lá dentro vai estar fazendo bem. Amém? Lá dentro vai estar curando feridas. Lá dentro vai estar fechando feridas, vai estar cicatrizando feridas da alma. Diga glória a Deus. E se quisermos ser sinceros também, a humanidade hoje não está nem um pouco menos doente do que a humanidade dos tempos de João Batista. Já perceberam quantas farmácias novas vão se abrindo pela cidade? E por que é que o povo vai tanto às farmácias? Doente. Sobretudo doente da alma. O mundo inteiro está em crise. O mundo está vivendo uma crise terrível. E não é uma crise política, não é uma crise econômica, não é uma crise social, mas é uma crise moral. É um declínio moral no mundo inteiro. Essa é a geração do egocentrismo, a geração do ego. Nós, por exemplo, moramos em uma cidade em que você anda pelas avenidas e ao mesmo tempo que você vê as pessoas em seus carrões, Porsche, BM, em seus carrões caríssimos, mas de repente você olha do lado, tem um ser humano catando comida do lixo. E a igreja de Jesus Cristo na terra, que deveria ser a resposta para os problemas da humanidade, infelizmente não tem sido. Temos visto irmãos contra irmãos. Irmãos que até pregam a palavra de Deus, pregam que Deus é amor, que Deus é bom, mas não consegue sentar na mesma mesa com outro irmão e comer juntos. Por quê? Lembram da grande comissão de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 19 ao 20, a grande comissão que Jesus deu à sua igreja, aos primeiros discípulos. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é chamado de a grande comissão, o ide do Senhor Jesus. Por que nós vemos irmãos contra irmãos? Irmãos que até pregam a palavra de Deus, mas não conseguem sentar com outro irmão? Porque antes do ide, tem a volta. Antes de eu sair para pregar, eu tenho que me voltar para Deus. Eu tenho que me voltar para a família. Eu tenho que me voltar para o casamento. Eu tenho que voltar para o arrependimento. A primeira igreja deve ser a minha casa. Não adianta eu querer sair, cumprir o ide de Jesus, sem antes fazer a volta. Se a minha casa não estiver organizada, a primeira igreja, o meu lar, não adianta eu querer pregar lá fora. Temos que se voltar para a família. A família que é a instituição mais sagrada. Marido, mulher e seus filhos. Aos olhos de Deus, família é isso: o marido, a esposa e os filhos. Qualquer outra coisa diferente disso, você pode chamar do que quiser, pode dar o nome que quiser, menos família. E precisamos entender que, olhando para a nossa sociedade, e nós não gostamos muito de olhar para os problemas, não faz muito bem para nós. Mas não adianta queremos colocar os problemas debaixo do tapete, porque eles estão aí, temos que ser realistas. Olhando para a nossa sociedade, precisamos separar as coisas e não acusar pessoas. Que situação se encontra a humanidade, na nossa sociedade? Parece que virou moda, quase que diariamente, a pessoa matar a família e se suicidar. Quantos ataques em escolas, quantas crianças inocentes morrendo pelos culpados, pagando pelos culpados. Esse caso dessa semana, por exemplo, lá na cidade de Toledo, no Paraná, as pessoas, percebi muita gente indignada e se perguntando o que está acontecendo com a humanidade. O que está se passando na cabeça do ser humano? E assistindo aquela notícia daquele homem que matou 8 pessoas, dizimou toda a família e no final se matou também. Percebi os próprios repórteres emocionados. Tinha um de um canal que eu assisti, eu percebia os olhos dele lacrimejando e ele mal conseguia dar a notícia do homem que matou a esposa, um filhinho de 4 anos, uma filhinha de 9 anos, uma filhinha de 12 anos, matou a mãe, matou um irmão e matou 2 jovens que passavam pelas ruas. E finalmente se matou também.
Precisamos olhar e não acusar pessoas. Eles não são assim porque querem. Eles não querem ser assim. Há uma história por trás. Se você parar para ouvir cada morador de rua, e parece que virou uma questão cultural, ser morador de rua, no mundo inteiro. Mas se você parar para ouvir cada um deles, você vai ver que por trás de cada um deles tem uma história. Eles não são assim porque querem. E muitas vezes não basta falar. Em muitas situações, vale mais uma atenção, vale mais um abraço. E a primeira coisa que nos vem quando nos deparamos com uma situação assim, é querer falar, é querer pregar. Mas muitas vezes o estado da pessoa é tão terrível, que ela já perdeu até mesmo a condição de ouvir. Ela perdeu a capacidade de ouvir. Ainda ontem, numa das esquinas da nossa cidade, me deparei com um desses. Ele estava sentado, olhou para mim, falou umas palavras que eu não entendi. Ele estava muito mal. Olhei para ele e perguntei: o que você está falando? E ele então começou a rir, abriu um sorriso. E eu comentei com a minha esposa: não dá para saber se é uma droga, se é um álcool, se é um problema psicológico, psiquiátrico. A pessoa chega a perder a capacidade de ouvir, de assimilar. Eu ouvi um testemunho de um pastor, ontem mesmo, pastor Júnior. Gosto muito de ouvir os hinos dele, sobretudo quando ele canta o hino 141 da harpa. Guia-me, Senhor. Eu estava ouvindo o testemunho de conversão dele. Aos 12 anos ele saiu de casa, foi para uma praça, ali em Curitiba. Encontrou os coleguinhas e perguntaram para ele: você já fumou? Ele disse: não, nunca fumei. Experimente isso. Era maconha. Ele experimentou e nunca mais largou. Daí a pouco tempo ele estava no pozinho branco e ele passou a dormir no banco da praça, já não voltava para casa mais. E as irmãs ouviram o pai dizer que se ele voltar eu vou matá-lo. As irmãs então foram até a praça e disseram para ele: não volte para casa, porque o pai quer matar você. Ele não aceita essa situação, ele diz que não criou filho para isso. E esse menino foi crescendo, continuou ali, naquela vida. Aos 19 anos, ele morava dentro de um cemitério, igual aquele gadareno da palavra de Deus, da Bíblia. E certa noite, uma madrugada, ele disse: vou acabar com a minha vida, porque não tem sentido mesmo. Então chutou a porta de vidro de uma capelinha daquelas do cemitério, pegou um vidro pontiagudo, e quando ele estava levando para o pescoço, ele ouviu uma voz que disse: Júnior, volta para casa. E aquele vidro caiu das mãos dele. Ele ficou parado e a voz dizia: volta para casa, a tua mãe está orando pela tua volta. Ele lembrou de que o pai queria matá-lo, queria voltar para casa, mas lembrava da situação do pai. Por fim ele decidiu voltar. Chegou em casa de madrugada, encostou na porta pelo lado de fora e ouviu a sua mãe orando.
dizendo: Júnior, volta. Deus traz o Júnior de volta. E ele querendo entrar, mas pensava no pai que queria matá-lo. De repente ele pensou: bom, eu vou entrar, e se meu pai vier, eu saio correndo aqui na escuridão, ele não me pega. Quando entrou, a sua mãe disse: Júnior, a glória de Deus está aqui. O abraçou, o beijou. De repente ele vê o pai que vem vindo, mas o pai está vindo de braços abertos, chorando. E o pai dá um abraço apertado e demorado dele e diz para ele: filho, eu te amo. E ele disse: essa foi a primeira vez que meu pai me abraçou demoradamente. Foi a primeira vez que meu pai disse: filho, eu te amo. Resumindo, esse jovem voltou para Deus. Naquela noite mesmo, houve ali um momento de louvor, de oração, de gratidão. Hoje é um pastor, já um senhor grisalho, ministro do Evangelho, ministro de louvor na casa de Deus. Nunca mais deixou os caminhos do Senhor. Como que é importante um simples abraço. Como é importante uma simples frase: eu te amo. Como é terapêutico um abraço apertado e uma declaração de amor. Por isso, precisamos separar as coisas umas das outras e não acusar pessoas porque elas não estão naquela condição, porque elas querem estar. Tem uma história por trás. Nosso Senhor Jesus conta-nos uma parábola que ilustra bem essa geração. Gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 11, por favor. E essa parábola está do verso 16 ao 19. Mateus 11, 16. Diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Do que Jesus está falando nessa parábola? Que há um grupo de meninos e meninas e vão para uma praça para brincarem, e eles vão brincar de casamento. Então primeiro escolhe um que vai fazer o papel de noivo, escolhe uma menina que vai fazer o papel da noiva, escolhe um para tocar flauta, e o restante dos meninos vão dançar. Só que na hora, aqueles que foram escolhidos para dançar dizem: não, a gente não quer dançar, nós não vamos dançar. Então eles mudam a brincadeira e dizem: não, então agora vamos brincar de enterro, de funeral. E aí escolhe um para fingir de morto, escolhe outro para tocar flauta, para tocar hinos de lamentações, porque é um funeral, e o restante vai chorar. Mas na hora da brincadeira, os que foram escolhidos para chorar também dizem: não, nós não queremos chorar,
E então aqueles meninos que tinham proposto a brincadeira dizem para o grupo: gente, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Nós entoamos cânticos de lamentações, mas vocês não choraram. A brincadeira do casamento era alegre demais para vocês. A brincadeira do funeral era triste demais para vocês. Moral da história: esta é uma geração que nunca está satisfeita com nada. É uma geração vazia, triste, insatisfeita, que nunca se contenta com nada. E não é mais ou menos assim quando nós éramos crianças? Quando nós íamos brincar, por alguns minutos a gente brincava de alguma brincadeira, que estava bom, estava entusiasmados, mas em 5 minutos a gente mudava. Não, agora chega de brincar disso, vamos brincar de outra coisa. E Jesus explica a parábola no verso 18 e 19, quando ele diz assim: pois veio João, ele está falando de João Batista, veio João que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, veio João Batista com uma mensagem dura, confrontadora, incisiva, e eles gostaram e ficaram maravilhados. Um João Batista todo esquisito, que se vestia de peles de animais, que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, e eles ficaram entusiasmados. Mas quando você vai ver, analisar outras fases da vida de João Batista, logo ele foi rejeitado, foi acusado de ter demônios e acabou degolado. E depois vem Jesus, o Filho de Deus, que era sociável, porque João Batista não era uma pessoa sociável. Aí vem Jesus, que senta com os pecadores, que come com os pecadores, que bebe com os pecadores. E eles dizem: eis aí um glutão, comelão, bebedor de vinho, beberrão. Por isso Jesus começa a parábola com uma pergunta: a quem hei de comparar esta geração? Agora compare esta geração do tempo de João Batista, do tempo de Jesus, com a nossa geração de hoje. É exatamente isso, uma geração que nunca está satisfeita com nada. Diga: Senhor, me ajude. Nunca estavam satisfeitos. Primeiro se entusiasmaram tanto com João Batista, mas logo ficaram incomodados com as mensagens duras, com as palavras duras de João Batista, porque não era sociável. Depois se voltam contra o próprio Jesus Cristo, dizendo que esse era sociável demais. O que Jesus ensina também aqui para nós? A nossa aptidão para julgar logo
E nós somos muito rápidos em julgar. Isso nos afasta da essência do Evangelho. Isso nos fecha em nós mesmos. Essa rapidez que temos para julgar, isso impossibilita a graça de Deus para nós. E precisamos olhar as situações, olhar os nossos irmãos com mais calma, sem um pré-julgamento. Amados, eu estou falando de mim, eu não vim aqui para acusar ninguém. Não estou dizendo com isso que eu seja diferente. Precisamos olhar para as pessoas com mais calma, sem aquele pré-julgamento rápido. Somos rápidos, aptos para julgar. Outra lição de Jesus aqui para nós. Se até mesmo João Batista, um homem tão ungido por Deus, tão escolhido por Deus, se até mesmo esse homem, João Batista, foi rejeitado, foi grandemente mal interpretado, se até o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado e grandemente rejeitado, mal interpretado também, imagine nós. Imagine o que não pode acontecer conosco também. Tantos pré-julgamentos que sofreu o Senhor Jesus. Tantos olhares de maldade, de condenação, olhares ofensivos. Mas que atitude maravilhosa. Que bela reação do Senhor Jesus, suportando tudo, acolhendo tudo com docilidade, mesmo doendo, mas acolhendo tudo com docilidade, com equilíbrio, com sabedoria. Nós precisamos alargar os nossos corações para podermos entender um pouquinho dessa docilidade do Senhor Jesus, dessa sabedoria do Senhor Jesus. João Batista então está lá no Rio Jordão, batizando, chamando o povo de raça de víboras, raça de víbora daqui, raça de víbora de lá. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada num fogo inextinguível. Ele já tem a pá na sua mão, ele vai limpar a sua eira, vai recolher o trigo no seu celeiro, e vai colocar a palha no fogo. Batiza um, batiza outro, raça de víboras, e de repente chega ali no Jordão Jesus para ser batizado por João Batista. E o discurso muda. João Batista agora muda completamente o seu discurso. Até Jesus chegar, a mensagem era raça de víboras. Agora Jesus chegou e João Batista vai viver o melhor momento do seu ministério, da sua vida, batizando Jesus Cristo. Mas o discurso muda. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí não é víbora não, esse não é cobra não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga graças a Deus. Jesus chegou, mudou tudo.
Jesus, o senhor veio aqui para quê? Para ser batizado por você, João. O quê? Tu vens a mim? Eu é que devo ir ao Senhor. E não, eu não sou digno. Eu apenas batizo com água para arrependimento dos pecados. Mas o Senhor é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agora, interessante a resposta de Jesus para João Batista nesse momento. Aqui mesmo em Mateus capítulo 3, no verso 15. Jesus responde assim para João: João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Eu vim para ser batizado por você. Eu quero ser batizado por você. Deixa assim, por enquanto, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Você poderia perguntar, mas o que é que tem a ver batismo com justiça? Bom, para entendermos, precisamos pensar primeiro no que significa injustiça. O que é uma injustiça? Injustiça é quando você exige dos outros aquilo que você não faz. Quando eu exijo do outro aquilo que eu não pratico, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo injusto. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Evangelho de Marcos, no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Como é que Jesus poderia dar uma ordem dessa aos seus discípulos, se ele não tivesse passado primeiro pelo batismo? Então, quando ele dá essa ordem, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus está dizendo: podem ir e fazer, porque eu tenho autoridade, eu passei pelo batismo, eu pratiquei antes de mandar fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses, para alguém que esteja me ouvindo e não foi batizado ainda. Não tem como alguém dizer-se cristão sem ser batizado. São as duas ordenanças principais, maiores, que Jesus deixou para a sua igreja aqui na terra: o batismo nas águas e a santa ceia. Todo aquele que se diz cristão, mas não é batizado nas águas e não participa da santa ceia, não pode se dizer cristão. Que Deus nos ajude a cumprir a palavra, o mandamento de Jesus, aquilo que a Bíblia diz, não as doutrinas de homens, não os dogmas de homens, as doutrinas religiosas, mas aquilo que a palavra de Deus ordena. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Baixe sua cabeça, por favor, um momento, diante do nosso Deus, nosso amado Mestre, querido Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão breve de reflexão das tuas verdades.
Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através do Senhor. Jesus, o Teu nome é excelso, Teu nome é magnífico, o Teu nome está acima de todo nome. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Tu és o único Senhor, Tu és o único Deus, único Salvador. É a Ti que nós reverenciamos, adoramos, cultuamos, nos prostramos, nos humilhamos e reconhecemos como único e suficiente Senhor, único e suficiente Salvador das nossas almas. A Ti damos toda a glória, toda a honra, todo louvor, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Todos que creem digam amém. Glória a Deus. Pai, eu oro pelos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, mantenedores deste templo, que têm suprido com fidelidade as despesas do templo, que tem abençoado não apenas o templo, mas tem abençoado a minha casa, a minha mesa. Muito obrigado, Senhor. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai Santo, eu oro nessa hora por aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Eu oro pedindo a Deus o Teu bálsamo sobre cada ferida, o Teu alívio sobre cada dor, a Tua cura sobre cada doença. Pai, daqueles que estão orando comigo agora, daqueles que creem no Teu grande poder, ó Deus Altíssimo, Jeová Rafa é um dos nomes do Senhor, o Deus que cura. Jeová Jireh, Tu és o Deus de toda provisão. Oh, aleluia. Jeová Sabaote, Tu és a nossa bandeira, Tu és o Senhor dos exércitos. Muito obrigado por todas as bênçãos e maravilhas que do Senhor temos recebido. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Você que está aqui no templo, fique de pé comigo, por favor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos. Você de casa também pode fazer isso. Eu quero clamar a Deus para a tua vida, para que você seja fortalecido, ricamente abençoado, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, em tuas viagens, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, eu declaro a presença gloriosa de nosso amado Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o rosto para ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém.